Ok, vamos encerrar o nosso bloco com chave de ouro, enfrentando a distinção entre constitucionalismo popular e constitucionalismo democrático, transconstitucionalismo e, por que não, o constitucionalismo do porvir, que foi pergunta oral na fase oral do Ministério Público de Goiás. Bom, isso aqui é muito importante para você entender as nossas aulas de controle de constitucionalidade. A primeira coisa que você tem que saber é que o neoconstitucionalismo diviniza o poder judiciário e a jurisdição constitucional. Aposta nos juízes todas as suas fichas para sacramentar direitos fundamentais. Ou seja, o neoconstitucionalismo ele raciocina mais ou menos assim. O poder legislativo é egoísta. O poder legislativo só vai querer atender aos seus eleitores. O poder legislativo só quer saber da vontade da maioria, porque os parlamentares são aqueles sufragados nas urnas pelas maiorias. Logo, eles não vão pensar nas minorias. Olha o raciocínio do neoconstitucionalismo. E se não pensa na minoria, o judiciário tem que exercer uma função contra-majoritária. É por isso que o constitucionalismo democrático preconiza a ampliação da jurisdição constitucional, que deve exercer uma função contra-majoritária na veladura dos direitos fundamentais. Anote isso. O constitucionalismo democrático, que surge nesse contexto do neoconstitucionalismo, ele preconiza um fortalecimento da jurisdição constitucional que deve exercer uma função contra-majoritária para realizar direitos fundamentais. O constitucionalismo popular não gosta muito disso, não. O constitucionalismo popular ele vai dizer o seguinte: quem disse que o poder legislativo é egoísta e só vai pensar em si ou nos seus eleitores? Se bem que existem até mecanismos para as minorias se fazerem representar no parlamento. Por exemplo, o sistema proporcional. Então veja bem, o constitucionalismo popular ele vai dizer o seguinte: não é legítimo, é isso que você pode anotar, não é legítimo que o Poder Judiciário realize controle de constitucionalidade. Em outras palavras, ele considera ilegítima a jurisdição constitucional. Aí você vai dizer, Samuel, mas sem o Judiciário, como é que as coisas vão ser resolvidas? Mark Tushner chega a dizer que você deveria acabar com o controle de constitucionalidade. Larry Kramer chega a escrever um artigo chamado We the Courts, num trocadilho com We the People, porque nos Estados Unidos você fala nós, o povo, e ele ironizou dizendo nós, as cortes, como se as cortes quisessem substituir o povo. O próprio Mark Tushner tem um artigo que ele cunhou de Taking the Constitution away from the courts. Tire a Constituição dos tribunais. Eles não querem tribunais cuidando de controle de constitucionalidade ou de jurisdição constitucional. Waldron chegou a escrever um livro chamado A Dignidade da Legislação. A dignidade da legislação. Não é e do legislador na sua obra. Ele não se preocupa muito com essa questão da jurisdição constitucional. Pelo contrário, eles querem tirar a Constituição e os desacordos morais razoáveis do judiciário. Então, quais são os autores do constitucionalismo popular? Principalmente, Waldron, tá? Da Nova Zelândia, mas que está nos Estados Unidos, dando aula lá. Larry Kramer e professor de Harvard, Mark Tushner. O Tushner e o Waldron, eles fazem muitos debates com uma pessoa chamada Luiz Roberto Barroso. E por que Luiz Roberto Barroso? Porque Luiz Roberto Barroso, ele
não existe outra palavra, eu vou direto ao ponto aqui, sem freios inibitórios, ele tem a arrogância de dizer que o Poder Judiciário deve cumprir uma função iluminista. Como se nós estivéssemos imersos numa escuridão, numa caverna medieval, e ele, líder messiânico, precisasse nos iluminar. Ele chega a dizer que o Supremo tem que dar saltos iluministas na história. Ou seja, ele chega a dizer que quando o povo não quer algo, cabe ao Supremo dar um belo empurrãozinho na história para promover saltos iluministas. A pergunta que se nos afigura é: será que Sua Excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, encastelado na sua Torre de Marfim, está em uma posição que o credencia a ser um bom observador dos anseios populares? Porque eu, promotor de justiça, estou nos rincões mais distantes do país. Eu estou lá com a Dona Maria, que vende fruta, ouvindo o seu José enquanto ele faz a minha barba, lá no interior do Acre, quando eu fui defensor. Ou quando chegava um cara com lepra na mão, hanseníase, e apertava a minha mão e a mão estava assim. Eu sabia que era lepra. Porque o juiz de direito, o promotor de justiça, ele se insere na sociedade. Mas será que o ministro do Supremo Tribunal Federal está em condições de promover saltos iluministas? Platão, no 7º livro da República, falava que ele narrou o mito da alegoria da caverna. Os ignorantes estavam numa caverna de Platão, vendo sombras. Às vezes o Luiz Roberto Barroso parece que quer tratar a gente como se a gente estivesse numa caverna e ele precisasse nos iluminar da caverna de Platão. Eu nunca vou me esquecer de quando eu assisti a uma palestra em Brasília do Barroso contra o Waldron, do constitucionalismo popular. Quando o Barroso começou a falar de função iluminista do STF, o Waldron deu uma risadinha e ficou olhando assim de lado. Eu fui lá e fotografei. E ri bastante depois. Porque é muita pretensão. É muita pretensão. E o constitucionalismo popular quer exatamente afastar a Constituição da jurisdição constitucional. Tá certo? Existe uma autora chamada Ingeborg Maus, alemã. Ingeborg Maus. Que ela chega a dizer o seguinte: o judiciário não é o superego da sociedade. Ela faz um raciocínio psicanalítico, de psicanálise. O judiciário não é o superego da sociedade. O judiciário não deve atuar como um pai de uma sociedade órfã. Eu não preciso do Luiz Roberto Barroso dizendo o que é melhor para mim. Eu não sou um órfão à procura de um pai. Os senhores me entendem? As senhoras me entendem? Essa é a ideia núcleo do constitucionalismo popular. E o constitucionalismo democrático? Aqui não. Aqui você quer uma ampliação da jurisdição constitucional. Samuel, eu fiquei curioso. Se você tira a jurisdição constitucional, o que é que você coloca no lugar dela? Porque lá no direito penal, na criminologia, você tem, por exemplo, holandeses abolicionistas. Eles sugerem que se acabe com o direito penal. Esses caras chegaram a sugerir acabar com o controle de constitucionalidade. Mas hoje eles estão menos radicais. Hoje os constitucionalistas, os adeptos do constitucionalismo popular, eles estão menos radicais. Eles estão sugerindo, é bom que você anote, modalidades fracas de controle de constitucionalidade. Isso caiu na segunda fase da prova do MP Goiás. Tá bom? Por exemplo, uma modalidade fraca de controle de constitucionalidade. No Canadá e Israel, você tem a cláusula notwithstanding, ou não obstante. Isso caiu na prova do MPDFT e caiu na prova do MP Goiás, nas duas. O que é a cláusula notwithstanding? Ou notwithstanding clause. É a chamada cláusula não obstante.
presente na Constituição do Canadá e de Israel. Como é que funciona isso? Caiu isso na prova de marcar, viu? Prova objetiva do MPDFT, penúltimo concurso. A questão foi anulada, mas caiu. E caiu na dissertativa do MP Goiás, a última. O que é a cláusula notwithstanding? É uma cláusula por meio da qual o parlamento ele pode, não obstante uma lei ser declarada inconstitucional pela corte, continuar sendo aplicada. Por isso que é cláusula não obstante. Em inglês, notwithstanding. Apesar de declarada inválida pela corte, vai ser aplicada. É uma reação legislativa. A gente vai estudar isso em teoria dos diálogos institucionais, lá em controle de constitucionalidade. Mas nesse momento, nessa nossa aula inaugural, eu estou criando o alicerce para o prédio se erigir, o prédio do direito constitucional. E eu já estou te ensinando que essa cláusula seria uma modalidade fraca de controle de constitucionalidade, que eles passaram a sugerir. Olha, quer fazer esse negócio de controle de constitucionalidade? Vamos enfraquecer então. Tá bom? Eles não gostam disso, absolutamente. Para eles, os desacordos morais razoáveis, que é o que o Luiz Fux disse, por exemplo, que era a questão de transexual usar banheiro, que não é o do seu sexo biológico. Para o ministro Luiz Fux, isso é um desacordo moral razoável. E disse o ministro Luiz Fux, nesses casos devemos ouvir a sociedade, é o que diz a filosofia constitucional mais moderna. Então, em desacordos morais razoáveis, quem é que vai decidir? É você ou um desses 11 ministros messiânicos que querem te resgatar da caverna de Platão, encastelados nas suas torres de marfim? Essa é a discussão. Você está começando a entender direito constitucional. É totalmente diferente de você memorizar para concurso. Você tem que memorizar? Tem também, mas você tem que se aprofundar. Porque se você for o que todo mundo é, você chega onde todo mundo chega. Mas se você tiver uma profundidade que te faça destoar dos demais candidatos, você vai ser percebido pelo examinador, o olho dele vai brilhar para você. Foi o que aconteceu na minha prova de Direito Constitucional de segunda fase do MP Goiás. Foi a maior nota do concurso. Porque eu escrevia sobre o direito constitucional de Canadá e de Israel. E você também pode fazer isso. Basta passar os olhos no seu caderno aqui do CPIURES antes de fazer a sua prova de segunda fase. Você vai ter muita munição para causar uma boa impressão no examinador. Tá? Pois bem, tá na hora da gente falar de transconstitucionalismo. Eu acho que eu já me fiz compreender no que diz respeito a isso aqui, tá? De constitucionalismo você já tá cheio. Eu fui do constitucionalismo hebreu às escolas de Harvard. Agora vamos falar do transconstitucionalismo de Marcelo Neves, da UNB. Meus caros, pois bem. Tá. Não custa nada lembrar que é exatamente essa jurisdição constitucional hipertrofiada que está gerando para alguns uma juristocracia. Uma juristocracia. Está chegando ao ponto que a Constituição diz assim, olha, depois do juízo de admissibilidade da Câmara, o Senado vai julgar o impeachment. Vem o Luiz Roberto Barroso e diz, não necessariamente. Está virando uma juristocracia. E isso está gerando o efeito backlash, que segundo Cass Sunstein é uma profunda indignação pública às reações das cortes constitucionais. Tá bom? Cuidado com isso. Com o efeito backlash. B-A-C-K-L-A-S-H. Isso é o que tem de... Essas são as últimas palavras em direito constitucional. Tá? Bom, transconstitucionalismo agora sim. O primeiro erro do aluno, e esse é um erro palmar. Erro palmar é um erro imperdoável, passível de castigo.
constitui erro palmar você confundir transconstitucionalismo com constitucionalismo transnacional. A gente não está falando aqui de uma constituição para todo mundo. A gente não está falando aqui de poder constituinte transnacional, uma constituição europeia para todos os países da Europa. Não. Não tem nada a ver. E isso é o que é mais fácil de ser cobrado em prova. Porque o examinador, na hora que está formulando questões ABCDR, ele quer ideias objetivas. E o próprio Marcelo Neves começa dizendo que a teoria dele de transconstitucionalismo não tem nada a ver com constitucionalismo transnacional. Tá bom? Bom, e o que é o transconstitucionalismo? Anote. É a solução de problemas constitucionais coexistentes em ordens jurídicas diversas. Esse conceito é meu, mas misturado com as ideias do próprio autor. O autor prefere usar outra expressão. O autor diria assim: solução de problemas constitucionais de ordens jurídicas entrelaçadas. Eu prefiro não dar esse conceito agora, porque eu quero que primeiro você entenda. Eu já estou mastigando para você o significado. Transconstitucionalismo é a solução de questões constitucionais que coexistem em ordens jurídicas diversas. Por exemplo, vamos lá. Na DPF 101, se a minha memória não me trai, e costuma ser-me muito fiel, você tem o tema da importação de pneus. Importação de pneus fere ou não o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Veja que esse tema foi aquilatado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esse tema, importação de pneus, ele também foi apreciado pelo Mercosul. Perceba que você tem problemas constitucionais que coexistem em ordens diversas. A Corte Constitucional Italiana teve que se posicionar sobre crucifixos em escolas. Mas o Conselho Nacional de Justiça teve que posicionar sobre crucifixos nos átrios dos tribunais. Mas o Supremo Tribunal Federal teve que se posicionar sobre o ensino confessional em um Estado laico nas escolas públicas. Os Estados Unidos enfrentaram a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, enfrentou a união civil, que acabou virando casamento. O que eu quero que os senhores e senhoras percebam é que problemas constitucionais são analisados, muitas vezes, por várias ordens jurídicas. E aí o professor Marcelo Neves, um dos maiores constitucionalistas do mundo, um orgulho para o nosso país, uma referência na Alemanha, ele disse o seguinte: você não tem cortes como ilhas. Você não deve conceber as cortes como ilhas. Agora vem a parte que o professor Marcelo Neves fala. Isso aqui foi uma analogia que eu estou usando aqui, mas o professor Marcelo Neves ele diz o seguinte: existe uma espécie de ponto cego. Essa expressão é dele, não é minha, do Marcelo Neves. Ponto cego. O ponto cego de uma corte, a outra pode enxergar. Ele fala, a outra pode ver. Então pode ser que a corte italiana não tenha tido uma boa percepção, no caso dos crucifixos, que o CNJ teve. De modo que em um diálogo, anota essa expressão, interjurisdicional, entre CNJ, STF e Corte Constitucional Italiana, você pode amadurecer esses problemas constitucionais. Perceba que o diálogo interjurisdicional permite a uma corte ter acesso ao ponto de vista da outra, porque há pontos cegos que você não vê, mas a outra corte enxerga. Abre aspas e anota isso no teu caderno, fica elegantíssimo numa prova escrita ou numa prova oral.
o ponto cego de uma corte, a outra pode ver. É isso que diz o professor Marcelo Neves. Aí você vai me perguntar, ok, Samuel, mas prevalece então a palavra de quem? No caso Gomes Lund, a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que não era possível você recepcionar leis de anistia, porque isso obstaculizaria a punição de agentes do Estado durante regimes de exceção. Em suma, lei de anistia não pode ser recepcionada, mas o Supremo entendeu que pode. E aí, vale quem? Se você seguir a corrente do professor André de Carvalho Ramos, se fosse uma prova do MPF, aí você diria, vale o entendimento sufragado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas uma prova de direito constitucional que tenha como pano de fundo o transconstitucionalismo ou a teoria dos diálogos institucionais e interjurisdicionais, o que prevalece é que não há uma corte mais importante que a outra. A última palavra não é de nenhuma delas. Elas devem realizar, anote, conversações constitucionais. Eu fiz um parecer em habeas corpus sobre o uso do canabidiol. Como promotor de justiça, eu enfrentei o caso do canabidiol, utilização de sementes de maconha para extrair um óleo para fins medicinais. E eu citei precedentes da Corte Constitucional da Geórgia. Eu fiz algumas pesquisas, citei a Corte Constitucional Argentina, citei a Corte Constitucional Colombiana, a Corte da Geórgia, porque tinha um nexo com o caso. Qual é a natureza jurídica desses precedentes que são citados? Eles entram como jurisprudência ou eles entram como doutrina, no meu parecer? Eles entram como doutrina. Isso ainda não está muito bem definido na academia. Uma das últimas palavras em direito constitucional são diálogos interjurisdicionais. Mas o que eu quero que você que está em casa saiba, para provas escritas, orais e até de primeira fase, é que o transconstitucionalismo propõe a solução de problemas constitucionais de ordens distintas que se entrelaçam, mas anote, não havendo diferenciação hierárquica de uma sobre a outra. Elas vão realizar conversações constitucionais. Elas não vão... não existe o argumento de autoridade. Olha, o Supremo decidiu, então acabou. Não. Você vai ter um diálogo interjurisdicional e elas vão conversar entre si. É o diálogo das fontes, um intercâmbio entre as plurimas fontes. Bom? Essa é a ideia do transconstitucionalismo do professor Marcelo Neves. Você que está estudando para concurso, você certamente não tem tempo de fazer como eu fiz, de pegar o livro do professor Marcelo Neves e estudar. Você não é professor de direito constitucional, talvez até seja, mas a verdade é que para o seu concurso não vale a pena. E o que é que vale a pena você estudar para uma prova de concurso público? Resposta: a meteórica resenha do professor Dirley da Cunha. Então você vai ao Google, tá? Você vai escrever Dirley da Cunha, transconstitucionalismo, e você vai ler, vai colocar até no seu caderno, no nosso caderno, indexe a resenha do professor Dirley da Cunha. Em uma página, 2 páginas no máximo, ele resume a ideia do transconstitucionalismo. Isso é uma ferramenta muito útil para você numa prova de concurso, tá bom? E por fim, meus caros, o constitucionalismo do porvir. Constitucionalismo do porvir. Bem, o nome é intuitivo. É um constitucionalismo que ainda virá. É um prenúncio de constitucionalismo. É um vaticínio de constitucionalismo. É um constitucionalismo do porvir, do futuro. Do futuro. Olha, sem querer fazer poesia, sem querer viajar na maionese, mas se fosse para resumir esse constitucionalismo em uma frase, eu diria o seguinte: uma promessa de esperança. Uma promessa de esperança. Esse é o constitucionalismo do porvir. Tá bom? Os autores começam a
teorizar, a projetar suas esperanças no direito constitucional do porvir. Esse é o constitucionalismo do porvir, tá bom? Um constitucionalismo de esperanças. Eu acho, meus caros, que com isso você tem uma munição farta para qualquer prova de direito constitucional que aborde o tema constitucionalismo, o tema teoria da Constituição. A gente foi do conceito de Constituição, todos, finalidade, objeto, origem, e a gente viu praticamente tudo de constitucionalismo, neoconstitucionalismo, pós-positivismo, transconstitucionalismo, constitucionalismo do porvir, constitucionalismo popular, constitucionalismo democrático, constitucionalismo antigo, hebreu, grego, romano, medieval, constitucionalismo moderno, bifásico, liberal, social, constitucionalismo contemporâneo, na sua vertente neoconstitucionalismo, até chegar onde chegamos. Com isso, a gente encerra o nosso primeiro bloco, a gente encerra a nossa primeira aula. Na nossa próxima aula a gente vai enfrentar o tema do poder constituinte, com todos os seus desdobramentos. Eu aguardo vocês até lá.